Boa noite. Esse é o trabalho de PO, ministrado pelo professor Antônio Carvalho, na FATEC Zona Leste. E esse é o vídeo de Java Reflection desenvolvido por mim, Paloma Veseli Barros, e pelo meu colega de classe, Felipe Assis. Essa apresentação ela pode ser usada como estudo pelo Centro Paula Souza. A apresentação ela vai ser basicamente, eu vou explicar o que é o Java Reflection, o objetivo dele, explicar um pouco sobre a serialização e no fim dar um exemplo em código. O que é o Java Reflection? Reflection é uma maneira de se descobrir dados de uma classe, objeto ou interface em tempo de execução, sem utilizar sem ter a necessidade de dar um new para cada objeto que for criar. Reflection ele tem a capacidade de um programa em execução para examinar a si mesmo e fazer mudanças no que ele faz dependendo do que encontra. Vamos pensar em um espelho. Examinando a si próprio no espelho, a gente tem pequenas informações sobre nós, como se uma peça de roupa combina com a outra, enfim. E é esse mesmo sistema que o Reflection usa. Esse autoexame é o elemento mais importante da estrutura, porque é ela que determina um comportamento e consegue obter a informação certa da estrutura para tomar as decisões importantes. Para realizar esse autoexame, o programa ele precisa ter representação de si mesmo. Essas informações elas são chamadas de metadados. Em um mundo orientado a objeto, os metadados são organizados em objetos que são chamados de meta-objetos. O autoexame ele, em tempo de execução dos meta-objetos é chamado de introspecção. Então, um está ligado ao outro. A serialização. O que é a serialização? Ela é a conversão de um objeto em texto contíguo representação binária. Essa representação ela é armazenada para um uso futuro. A serialização ela tem a necessidade de metadados sobre os campos e seus referentes. Felizmente, o Java lhe fornece esses metadados através do API do Reflection. Uma vez que o campo desejado é encontrado, o Reflection ele pode então ser usado para obter e gerar, que são os getters e setters que a gente conhece nos campos. Java ele tem a facilidade de serialização. Se a interface serializable for implementada por uma classe, suas instâncias elas podem ser serializadas pela JVM. A serialização ela pode ser usada de dois tipos, a serialização binária e a serialização XML. A serialização em binário, ela usa codificação em binário para produzir uma serialização compacta para uso, como armazenamento ou fluxo em rede. Não é adequada para passar dados através de um firewall, mas ele fornece um melhor desempenho quando armazena dados. A serialização XML ela serializa os campos públicos e as propriedades de um objeto ou os parâmetros e retorna os valores dos métodos em um fluxo XML. A serialização XML ela resulta em uma classe fortemente tipada com propriedades públicas e campos que são convertidos em XML. A serialização ela é realizada de duas formas. A primeira, que é a serialização básica, que o único requisito dela é que o objeto ele tenha um atributo serializable attribute aplicado. O non-serializable attribute ele serve para impedir que campos específicos sejam serializados. Já a serialização personalizada você pode especificar exatamente quais objetos vão ser serializados e como será efetuado. A classe serializable attribute deve ser marcada e implementar a interface serializable. A invocação dinâmica. A invocação dinâmica ela permite que um programa chame um método em um objeto em tempo de execução sem especificar qual que é esse método em tempo de compilação. A invocação dinâmica ela é extremamente importante para o Reflection. Sem ele, cada método que for codificado ele vai ser feito de forma extremamente trabalhosa e difícil em tempo de compilação, que vai negar os programadores a flexibilidade que o Reflection vem para trazer.
Agora eu vou dar um exemplo em código. Primeiro eu vou apresentar um probleminha, os objetivos, e eu vou tentar mostrar a solução. Supondo que a equipe de Jorge implementa uma interface de usuário. Parte dela é desenvolvida em casa e outra é por código aberto e outra licenciado por terceiros. Todas essas aplicações estão integradas. Todos têm um método setColor e a única semelhança delas entre eles é por parâmetro. Todos os componentes visuais suportam o método setColor. A equipe quer fazer duas mudanças: descobrir o método setColor suportado pelo componente e 2, chamar o método setColor com a cor desejada. Eu vou abrir o Eclipse aqui. Aqui eu já tinha começado a fazer para dar uma adiantada. Primeiro aqui, o que eu fiz? Eu criei um método setColorObject, que eu estou passando por parâmetro o obj do tipo object e color do tipo color. Quando você coloca aqui o color, ele vai pedir para importar essa biblioteca, que vai dar como se fosse um alerta. É só importar. Aqui embaixo eu criei uma classe parametrizada, mandando como tipo genérico. Eu não estou determinando um tipo específico que eu vou passar. Aqui criei uma variável para ela fazer a instância. E o getClass ele vai ser usado para acessar o... E aqui eu estou usando a variável que eu já tinha mandado como parâmetro. Eu vou usar o getClass para acessar o objeto em tempo de execução. As instâncias de class são meta-objetos que Java usa para representar as classes que compõem o programa. Então, aqui eu vou lançar um try-catch, que é para caso a nossa aplicação ela não responda da maneira desejada. Eu vou começar usando o method aqui, do tipo method. E eu vou usar a variável de instância class. E vou mandar e vou definir aqui um get. Um get method. Quando ele te mostra a opção, ele mostra aqui o que você mandar por parâmetro. Então eu vou dar um ok nele. Aqui eu tenho uma tabelinha que ele mostra tem N tipos de métodos que você pode usar, mas eu vou focar nesse primeiro aqui só para mostrar os parâmetros que ele manda. Primeiro ele vai mandar uma string, depois ele manda um vetorzinho e o tipo de parâmetro que você vai usar nesse vetor. Bom, aqui para primeiro parâmetro que eu vou mandar para fazer uma consulta, uma string contendo o método desejado. Deixa eu excluir isso aqui. Que no caso vai ser o setColor. O segundo parâmetro que eu vou mandar vai ser um vetor de objeto da classe que vai identificar os tipos do parâmetro pelo método. Nesse caso aqui, deixa eu dar um quebra de linha aqui. Nesse caso aqui, eu vou querer mandar um método que aceite o parâmetro do tipo color. Então, passamos o get method de um vetor, de um elemento contendo o objeto da classe color. Então, class. Então, por finalidade, aqui ele vai mandar importar. Ele já mostra aqui que é uma própria biblioteca do Reflection. Então, por finalidade, essa linha vai consultar a classe para um método setColor que usa color. Ela vai usar o método setColor que usa color como argumento. Uma vez que o método setColorObject descobriu a classe do seu parâmetro, aqui,
ele consulta essa classe para um método que ele deseja invocar. Agora aqui eu vou fazer o uso da invocação dinâmica, que é o que eu já tinha explicado anteriormente. Que só relembrando, a invocação dinâmica ele é o recurso que permite que o programa ele chame o método em um objeto em tempo de execução sem necessariamente fazer a especificação de qual método é em tempo de compilação. No exemplo, a gente não sabe qual o método setCall chamar quando o programa está sendo escrito. Então, o programa se baseia na introspecção para examinar a classe de um parâmetro obj em tempo de execução para encontrar o método correto. Como resultado dessa introspecção, o método de representando o setCall é armazenado numa variável método, que é o que eu tinha feito aqui. Só estou explicando o que é isso. Eu vou usar o método invoke aqui, que é para fazer a minha invocação dinâmica, que ele já mostra os parâmetros que eu devo usar. O método invoke ele é usado para chamar o método setCaller encontrado anteriormente, que foi utilizando para fazer a invocação. O obj aqui ele vai servir para que o método setCaller ele seja invocado nele e vai passar o valor de caller como parâmetro. Aqui esse segundo parâmetro que eu vou usar é um objeto, é um vetorzinho de object. É um vetorzinho de objeto que o invoke passa os elementos nesse vetor para o método invocado dinamicamente como parâmetros reais. Se o método ele não tiver parâmetros, o segundo parâmetro ele pode ser tanto um vetor de tamanho 0 ou nulo. E aqui ele vai mandar do tipo color como parâmetro. Que por último, né, a variável color, que ele vai ter o tipo color e ele vai passar por essa classe. Aqui agora eu vou lançar a primeira exceção aqui. Não vou utilizar isso aqui, esse exception. Vou utilizar 3 exceções. Para caso que não atenda o método que a gente invocou. Vamos supor que a classe de obj não suporta o método setCaller, por exemplo. É importante que para um código introspectivo lidar com esse caso excepcionalmente. Se esse método não é suportado pelo tipo do parâmetro obj, seu método que foi utilizado ele vai ser passado por um argumento ilegal. Então ele trata isso por ter um setObjectCaller, ele vai lançar um argumento ilegal. Então aqui ele não vai atender o método então esse primeiro catch ele não vai atender o método setCaller. Então vou dar um no such método aqui. No such method exception, que é exatamente isso, ele não vai atender o método no vocal. Aqui a gente criou uma variável, dá um throw new, dá um illegal, um argument exception aqui, dá o class ponto. E aí você manda sua mensagem aqui. Por exemplo, não suporta o método. Quebra aqui. Opa. Não suporta o método setCaller. Opa, aqui não foi.
Aqui ele fala pra adicionar a declaração de exceção. Se dá um ok, aqui o erro some. Dá uma... quebrar a linha aqui. Agora a gente vai pros... Opa. Pro segundo cat. O que esse segundo cat ele vai fazer? Ele vai acontecer caso esse... Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, né? Pra ficar melhor visualizado. Então esse segundo cat ele vai ocorrer caso o invoker ele não consiga chamar o método setColor. Então vou dar um illegal, mesmo que eu dei lá no primeiro, quando eu fiz no primeiro. Vou mandar aqui. Então aqui, aqui eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou dar só um copia e cola para agilizar aqui. Ele vai dar um throw new, illegal argument exception. Só a mensagem que aqui eu vou mudar, que não vai ser a mesma coisa, porque aqui nesse caso, é caso o invoke ele não consegue chamar o método. E nesse primeiro cat, é caso ele não atenda que ele não consiga atender o método do setColor. Então vou dar permissões de aqui vai estar com um erro de permissões de acesso, quebrar aqui para a chamada. Opa. Aqui eu concateno. Aí aqui eu dou um class name, né? Opa. Ele vai buscar o nome da classe. E para finalizar, eu vou lançar uma exceção aqui, que é para caso caso nada dê certo, ele vai e fecha, né? Caso dê alguma dessas exceções ele vai fechar o programa porque não vai ter jeito. Então ele vai dar um throw new. Ok. Dá um runtime. Runtime exception. Então o código ficou basicamente isso, para atender o que o Jorge queria. E para não cair em armadilhas. Por exemplo, no momento de Jorge pensar, se eu tenho um método de representante setColor, por que eu preciso fazer introspecção toda hora? Eu vou apenas colocar em cache primeiro que vem e otimizar os outros. Aí quando ele tenta fazer isso, ele recebe o illegal argument exception do invoke. Essa mensagem de execução diz que o método foi invocado de um objeto que não é instância da classe. Isso acontece porque ele está usando dois métodos de classes diferentes que elas não implementam as mesmas funções. Por isso que ele recebe essa exception. Então, o vídeo foi isso. As referências eu utilizei o livro da Ira e do Nate Forman, Java Reflection, e os sites da KLM e da Microsoft. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado. E é isso.